O jeitinho brasileiro dentro das empresas não começa com corrupção, com fraude ou com má fé. Na maioria das vezes, ela começa com uma coisa muito mais simples. Alguém tentando fazer uma tarefa do jeito mais rápido, mais fácil e com menos esforço. Isso é natural. Se uma pessoa tem dois caminhos para chegar no mesmo resultado, ela tende a escolher o caminho mais curto. O problema é que dentro de uma empresa, nem sempre o caminho mais curto é o caminho correto. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, o que é o jeitinho brasileiro dentro das empresas. Depois, como ele se espalha silenciosamente pela cultura. E por fim, o que a liderança precisa fazer para eliminar esse comportamento antes que ele vire o padrão da operação. Porque quando o jeitinho vira cultura, o procedimento oficial passa a existir só no papel. Agora vamos pegar um exemplo bem simples. E imagina que existe uma tarefa que deve ser feita em 5 etapas. A empresa não criou essas 5 etapas por capricho. Provavelmente alguém analisou o risco, a segurança, a qualidade, o controle e até a documentação. Ou seja, aquele procedimento ele existe por um motivo. Só que aí um colaborador percebe que consegue chegar no resultado final pulando 2 etapas. Ele entrega a tarefa. O cliente não reclama, o chefe não percebe, ninguém aponta nada. Na cabeça dele, ele foi eficiente. Só que na prática, ele acabou de criar um atalho informal dentro da empresa. E aí a gente tem o nascimento do jeitinho. Ele não é necessariamente alguém querendo prejudicar a empresa. É alguém que está dizendo, dá para fazer mais rápido assim. Desse jeito, também funciona. Eu sempre fiz assim e nunca deu problema. Só que essa frase, nunca deu problema, é uma das frases mais perigosas dentro de uma empresa. Porque muitas vezes não deu problema ainda. Não quer dizer que o risco ele não existe. É como se eu estivesse dirigindo sem cinto dentro do bairro e aí eu penso, eu nunca bati. Perfeito. Até o dia que você bate. O procedimento ele não existe pro dia que dá tudo certo. Ele existe justamente para reduzir o risco no dia que ele acaba dando errado. A melhor analogia para isso é aquela imagem clássica de um gramado. Tem uma calçada desenhada para as pessoas passarem. A pessoa ela deveria ir reto, dobrar e seguir o caminho. Só que algumas pessoas elas começam a cortar a grama para economizar alguns segundos. Aí de tanto todo mundo passar por ali, nasce uma trilha no meio do gramado. Mesmo que tenha uma placa dizendo não pise na grama. Isso é o jeitinho. A regra diz uma coisa, a prática ensina outra. E dentro das empresas, a prática sempre fala mais alto do que o manual. O código de conduta pode dizer uma coisa. O procedimento, ele pode dizer uma coisa. O treinamento pode dizer também isso. Só que, se no dia a dia, todo mundo vê pessoas cortando o caminho e nada acontecendo, a mensagem real é outra. Aqui, esse procedimento não é tão importante assim. E é assim que o jeitinho se enraiza. Primeiro, uma pessoa pula uma etapa. Depois, outra pessoa observa. E essa parte é fundamental. As pessoas estão sempre observando. Elas observam o colega, elas observam o líder, elas observam quem é cobrado, observam quem é promovido, eles observam quem é corrigido e também observam quem faz errado e não sofre nenhuma consequência. Então alguém vê o colega fazendo de qualquer jeito e pensa, peraí, eu tô me matando pra seguir o procedimento inteiro? Ele faz de qualquer jeito, ninguém fala nada? A partir desse momento, o procedimento ele perde a força. Porque a cultura informal ela começa a concorrer com a regra formal. E quase sempre a cultura informal vence. Depois de um tempo, o problema não é mais uma pessoa descumprindo o procedimento. O problema passa a ser o setor inteiro tratando o procedimento como uma sugestão. Ah, aqui a gente faz assim. Ah, na prática não precisa seguir esse procedimento. Isso aqui é só para auditoria. Esse formulário ninguém preenche direito. Esse controle aqui é só burocracia. Pronto. A empresa acabou de criar 2 mundos. O mundo oficial que aparece no documento e o mundo real que acontece na operação. E quando esses 2 mundos se separam, a empresa começa a depender de sorte. Sorte de ninguém se machucar, sorte de o cliente não reclamar, sorte de a fiscalização não aparecer, sorte do erro não virar processo e sorte de ninguém denunciar. Só que empresa séria não depende de sorte. Empresa séria depende de padrão, controle, liderança e informação. Mas então como a gente acaba com o jeitinho dentro das empresas? O primeiro ponto é o líder. Para começar, o líder ele precisa corrigir o desvio pequeno enquanto ele ainda é pequeno. E esse é um erro muito comum dentro das empresas. O líder ele vê alguém pulando uma etapa e pensa, eu não vou criar caso por isso. Só que aí ele não percebe que ao não corrigir, ele acabou de validar esse comportamento. O silêncio da liderança é interpretado como permissão. Se o líder viu, não falou nada, a equipe entende que pode. Por isso a correção ela precisa ser rápida, objetivo e proporcional. Não é humilhar, não é gritar, não é ficar fazendo teatrinho. É chamar a pessoa e dizer, Rafael, eu percebi que você pulou uma etapa do procedimento. Essa etapa existe por segurança. A gente tem que manter a qualidade e o controle. Então preciso que seja feito corretamente. É simples, só que essa fala ela precisa acontecer. Porque quando o líder corrige um pequeno atalho, ele manda uma mensagem para todo mundo. Aqui o padrão importa. Depois, a gente tem que ter o exemplo vindo do líder. E aqui não tem negociação. Se o líder não segue o procedimento, ele não tem autoridade para cobrar procedimento. Se o líder ele burla uma regra, ele atrasa um controle, ignora qualquer etapa, se ele passa por cima de um processo ou resolve tudo no improviso, ele está treinando a equipe para fazer exatamente igual. A cultura não é formada pelo que o líder fala na reunião. A cultura é formada
pelo que o líder tolera na prática. E isso vale para tudo. Uso de EPI, preenchimento de relatório, lançamento correto de informação, aprovação de compra, registro de jornada, tratamento respeitoso, o cumprimento das políticas como um todo. Porque se a liderança trata o procedimento como detalhe, a equipe vai tratar como detalhe. O terceiro ponto, a empresa ela precisa parar de premiar só resultado e ignorar o caminho. Tem empresa que cobra velocidade o tempo todo, cobra meta o tempo inteiro, cobra entrega o tempo inteiro. Só que não olha como aquilo está sendo entregue. Aí depois se surpreendem quando aparecem atalhos, manipulação de número, erro de qualidade, acidente, denúncia ou cliente insatisfeito. Isso é incoerência. Se a empresa recompensa só quem entrega mais rápido, ela está incentivando atalho. Se a empresa promove quem bate meta passando por cima dos outros, ela está incentivando abuso. Se ela valoriza quem resolve tudo sem perguntar como a pessoa resolveu, ela está alimentando o jeitinho. Resultado importa, mas resultado sem método vira risco. Quarto ponto é informação. A empresa precisa ter informação, porque nem sempre o líder está vendo, nem sempre a diretoria sabe, nem sempre o RH e o jurídico tá perto. Na maioria das vezes, quem percebe o problema primeiro é quem está na operação. É a pessoa que vê o colega ignorando uma regra de segurança. É alguém que percebe que o gestor está manipulando números. É alguém que sabe que determinados controles só são preenchidos quando tem auditoria. É alguém que vê uma situação de assédio, fraude, favorecimento ou até um descumprimento de um procedimento. Só que se essa pessoa não tiver um canal seguro para reportar, a empresa fica cega. E a empresa cega toma a decisão tarde. E é exatamente por isso que esse vídeo tem o apoio do Easy Report. O Easy Report é um canal de denúncias que permite que a empresa receba informações importantes com segurança, organização e confidencialidade. Ele ajuda empresas a identificar desvios antes que eles virem crises. Porque problema que chega cedo pode ser tratado. Já o problema que fica escondido, ele cresce. E quando aparece, geralmente já virou acidente, processo, perda financeira, dano reputacional ou até uma crise interna. Então, se a tua empresa ainda depende de conversa informal, e-mail ou comentário de corredor para saber o que está acontecendo, ela está operando no escuro. O link para conhecer o Easy Report está na descrição e no QR Code que está aparecendo aqui na tela. No fim, acabar com um jeitinho dentro da empresa não significa criar uma empresa engessada, burocrática e lenta. Essa é uma confusão comum. Procedimento bom não existe para atrapalhar, existe para proteger. Proteger a empresa, proteger o cliente, proteger a qualidade, proteger a segurança e proteger também o colaborador que faz certo. Porque quando a empresa tolera o jeitinho, ela pune indiretamente quem segue o procedimento. Porque quem faz certo começa a parecer lento. Quem respeita a regra começa a parecer burocrático. E quem alerta o risco começa a parecer chato. E justamente quem corta o caminho começa a parecer eficiente. E isso tudo destrói a cultura da empresa. Por isso a pergunta que a liderança precisa fazer não é como eu faço as pessoas seguirem o procedimento. A pergunta certa é, o que a minha empresa está tolerando hoje que ensina as pessoas a não seguirem o procedimento? Porque o jeitinho só sobrevive onde existe tolerância. Se existe exemplo, correção, coerência, informação, consequência, ele perde espaço. Só que se existe omissão, pressa, meta a qualquer custo e liderança contraditória, o jeitinho vira cultura. E quando vira cultura, não adianta imprimir mais política, fazer mais treinamento ou criar mais cartaz na parede. A empresa vai continuar tendo uma regra no papel e outra na prática. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, te inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual é a tua opinião sobre o jeitinho brasileiro dentro das empresas. Um abraço e até o próximo vídeo.